Bom dia, queridos, a paz de Cristo. Pastor Roberval, mais uma vez, pastor da Igreja Batista Missionária Arautos do Rei, em Camaçari, e presidente, membro de uma federação chamada FIMEB, onde que nós temos crescido juntos em comunhão com outros pastores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está mais olhando para nós, que Deus desistiu de nos amar, que Deus não tem mais a paixão por nós. E muitas vezes a gente cai nesse erro de achar que Deus ele não consegue mais olhar para nós, porque temos problemas que muitas vezes nos afastam, entre aspas, dele. Às vezes pensamos que esses problemas já não vão mais permitir que venhamos estar juntos com Deus. As situações são diversas, são várias as situações que nos entristecem e sabemos que Deus também entristece com elas. Eu tenho um texto aqui na palavra do Senhor, no Evangelho que escreveu João, capítulo 21, que diz que os seus discípulos desistiram, de certa forma, de esperar Jesus após a sua ressurreição. E Pedro toma uma decisão, vou pescar, e os outros dizem, olha, nós vamos também com ele, nós vamos juntos com ele. E eles começam a pescar, tentam pegar peixe, não conseguem pegar peixe. Jesus aparece a esses discípulos na margem do rio. E quando ele aparece, ele diz, filhos, olha o chamado de alguém que mesmo a pessoa já praticando o seu primeiro erro, que é desistir de Deus, desistir da palavra do Senhor, desistir de pescar homem para voltar a pescar peixe, desistir do Senhor para voltar a praticar as coisas que mais gostam. Mesmo assim, ele chama ainda de filhos. Ele fala, filhos, vocês têm algo que comer? É interessante que, naquele momento, eles, poxa, como que um homem aparece do nada e diz assim, tem algo que comer, a gente dentro de um barco pescando à noite. Aí ele diz assim, ó, lança a rede no lado direito. Naquele momento, pelo milagre, pela palavra, João já reconheceu que era Jesus. Já reconheceu que era Cristo. E provavelmente falou, Pedro, joga a rede. Ou joga porque é Jesus que está falando, é o Senhor que está falando. Eles pegaram 153 peixes grandes e a rede não se rompeu. Estavam próximo à margem do rio. Poucos côvados. Cada côvado é 45 centímetros a 60, então não estavam distantes, não estavam nem 200 metros longe na margem do rio, e conseguiram arrastar os peixes. Só que Pedro tinha praticado algo que o coração do Senhor estaria triste. Pedro praticou algo que o coração do Senhor até poderia desistir dele, porque a pior coisa na vida do homem é a ingratidão. Nós temos desculpa para muitas coisas, mas para a ingratidão é difícil. Provavelmente quando Pedro pulou na água, cingiu-se com sua túnica e pulou na água para encontrar Jesus. Leia esse texto de João capítulo 21. Vamos ler só alguns versículos. Provavelmente cada abraçada que Pedro dava, ele lembrava do seu erro. Talvez até pensou em voltar para o barco e dizer, não vamos não, que eu neguei Jesus. Pouco tempo antes de morrer, de ser crucificado, Jesus foi negado por Pedro. Mas Pedro ele consegue chegar até a praia, ou seja, até a margem. E ali Jesus janta, ninguém diz nada, ninguém fala nada. Olha só, capítulo 21 de João, do Evangelho, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, apacenta os meus cordeiros, algumas traduções, minhas ovelhas. Versículo 16 diz, tornou-lhe a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, a terceira vez, disse a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ou seja, Bar Jonas, Bar, filho, Jonas, era o pai dele. Ama-me. Simão entristeceu e por ter dito a terceira vez, ama-me, e disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
Jesus disse mais uma vez assim: apacenta as minhas ovelhas. Porque na verdade, Pedro, vou te dizer uma coisa, quando você era moço ou quando você é moço, te levam para onde você vai, para onde você quer. Mas vai chegar um dia que você vai ficar velho, é o versículo 18. E as pessoas vão te levar onde você não quer ir. Falando que Pedro seria morto, crucificado e velho. Mas vamos ao que interessa. Jesus poderia desistir de Pedro. Jesus poderia desistir de alguém que foi ingrato após ele ter feito tanto bem para Pedro. Pedro ele tinha sido alguém muito beneficiado por Jesus só em ser chamado de apóstolo de Cristo. Mas interessante é que quando Jesus aparece a Pedro, Jesus não faz um julgamento onde condena Pedro. Aí eu lembro muito do capítulo 3, se você voltar à palavra do Senhor no próprio livro de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quando Deus enviou Jesus, não enviou para condenar, mas para salvar o mundo dos seus pecados. Seja qual for a falha, seja qual for o erro que você tenha praticado. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro, se você verter para o original, Jesus perguntou o seguinte: Pedro, tu me ágape? Amo ágape? Ele falou: não, Senhor, só filéu. Pedro, tu me ágape? Não, Senhor, só filéu. Pedro, tu me ágape? Não, Senhor, se fosse o ágape, eu não teria te negado. Um amor que é chamado incondicional. É esse amor que Jesus tem por mim e por você. É esse amor que Jesus tem por nossas vidas. Então eu vou lhe fazer uma pergunta diante disso. Por que desistir? Os seus erros não são maiores do que o perdão de Cristo na cruz. Guarda essa frase no seu coração. Os seus erros não são maiores do que o perdão de Cristo na cruz. Próximo vídeo provavelmente eu fale sobre isso, que o seu pecado não é maior do que o perdão. Então que Deus em Cristo te abençoe e te fortaleça. Leve essa mensagem para a sua casa, para a sua vida, sabendo que assim como Pedro foi perdoado, assim como os discípulos que abandonaram Jesus foram perdoados, assim como eu, pastor Roberval, estou sendo todos os dias perdoado, assim como outros homens de Deus são perdoados, basta você dizer para Deus assim: eu te amo. Porque 1 João, o mesmo João, só que a primeira carta de João, diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E tem mais ainda, o mesmo João, nessa carta, ele diz assim: filhos, não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo justo, e Ele é o perdão, ou seja, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado de todo mundo. É o momento que você e eu podemos dizer: Jesus, fica comigo, me perdoa. Não permita que eu venha me afastar, que eu venha deixar de congregar, que eu venha esquecer dos meus irmãos. Permita que esse pecado seja uma experiência hoje, para que eu possa tirar outros do pecado e mostrar que o teu perdão é maior do que ele. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Então permaneça me adorando. Tu me amas? Então não sai da minha presença. É isso que o Senhor tem dito para você nessa manhã. E eu digo para você: permaneça firme e constante, sempre abundante no Senhor, porque o teu trabalho não é em vão no Senhor. E que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Fortaleça. Essa mensagem é para seu coração, do pastor Roberval Rodrigues, para você, e que Deus em Cristo te abençoe e te fortaleça.